Vocês já ouviram aquela frase, alguém falar assim? Quanto mais eu conheço o humano, mais eu prefiro os cachorros? Olha que frase forte. Mas por que é que a gente diz isso? Porque o seu cachorrinho, que é domesticado, ele não vai contra você. Geralmente ele não vai, porque quando ele vai, você se desfaz dele, de alguma forma, não é verdade? Quando a natureza dele vem à tona por algum motivo, seja qual for, e muitas vezes o motivo é a sua própria criação, que maltrata, que deixa com fome, que torna ele violento. Quando ele faz isso, o que é que acontece? A gente se desfaz dele, né? De maneiras mais brutas possíveis, inclusive. Mas por quê? Porque a gente só quer aqueles que estão escravizados a nós. Eu não pego uma onça para criar porque ela não vai me deixar fazer carinho nela e nem vai obedecer aos meus comandos. Eu não pego o rato da rua para criar porque ele é feio. Porque o rato, diferente do cachorro, só não tem a vacina, o cuidado e a beleza. Eu penso nos cachorrinhos enquanto estrutura para mim ali, mas eu não penso... às vezes as pessoas perguntam assim, mas Mayra, e eu vou encontrar o espírito dele? Que essa é a pergunta, né? Ele pode me fazer uma psicografia? Eu sempre recebo isso, né? A pergunta. Se você considerar o seu animal de estimação como um espírito humano, encarnado, ou que vai evoluir em humano, você tem que admitir que você escravizou um espírito. Você precisa admitir que você tirou um espírito da mãe dele também, assim como faria com o humano. Você precisa aprender a entender o fato de que você escravizou um espírito para você. Não, os animais, eles não têm espíritos por conta que eles não são culpados de nada. Eles não têm culpa. Nós somos espíritos reencarnantes por quê? Espiando, espiando, espiando. O que é que o cachorrinho fez de errado para reencarnar, reencarnar, reencarnar? Nada. Eles vêm por missão. E eu estava conversando com o Flamarion que essa é um estudo do Daniel. Quando a gente vai estudar a doutrina, tem lá todo um estudo que é o que Flamarion passou para vocês, que é exatamente... Mas eu dizia para o Daniel, imagine o tanto de bem que os animais nos fazem, né? Você pega um animalzinho ali no luto, ele te ajuda a passar o luto inteiro. Eles te salvam da depressão, não é? Muitas vezes eles são ali homeopáticos para você. Mas vocês já pararam para pensar que se ele tivesse espírito e um dia Deus dissesse, todo mundo, por 1 minuto, os animais vão falar com vocês? Você já imaginou? Eu brinco com Rudá. Rudá é o petzinho da Adriana aqui da casa. Quando eu encontrei a Adriana passava por muitas coisas, né? Passava por muitas provas, aí, expiações duras. E Rudá era o que aguentava a Adriana. Então, assim, se Rudá adoecesse, a Adriana entrava num desesperador mesmo, sabe? E Rudá ali com ela. Aí um dia eu disse a ela, você já imaginou se Rudá tivesse uma oportunidade de falar com você 5 minutos, o que é que Rudá lhe diria? O que é que seu pet lhe diria? Será que ele diria assim, olha, que missão dura que eu tive com você. Que missão horrorosa que eu tinha que seguir. Eu te abracei quando você estava depressiva, eu segurei as suas lágrimas, eu aguentei a sua raiva, eu aguentei a sua ira, sua briga. Mas quando você passou no vestibular, você não saiu correndo para casa para dizer, eu passei no vestibular. Consegui a viagem. Então, os bichinhos, eles são missionários. Essa é a visão do Daniel. Eles vêm por missão. E como são missionários, vou dar um exemplo, um vulgo exemplo aqui. Anjos. Na sua visão de anjo, anjo erra? Não. Anjo está para ajudar. Na visão de qualquer religião que você esteja, os bichinhos também estão para ajudar. Mas se você coloca neles um espírito errante, reencarnante, se você espera isso deles, você tem que admitir que você os escravizou. Tem que começar a lidar com a escravidão que você fez. Agora, Mayra, eu prefiro os cachorros do que os humanos. Você prefere porque os humanos vão bater de frente com você. Você prefere porque os humanos vão dizer o que pensam.
Você prefere porque se alguém não acreditar ou não quiser te ouvir, ele vai dizer a versão dele. E o cachorrinho não vai, não é? Mas eles não são errantes, eles são missionários. Ter espírito, quando as pessoas falam, eu queria uma psicografia do espírito do meu cachorro, ter espírito não é uma coisa maravilhosa, não, se você parar para pensar. Porque se você tem espírito, é porque você está errando, está reencarnando, errando. Então, por que a gente quer colocar neles uma coisa que é nossa? Ninguém deve maltratar o animal. Por quê? Porque isso diz mais respeito a quem você é do que o que eles são. Então, maltrato não, mas a gente tem que abrir os olhos para todos os animais. E a gente não pode humanizar os animais e animalizar os humanos. A gente precisa andar em equilíbrio, amando e respeitando todos os irmãos. São Francisco dizia, irmão Lua, irmão Sol, né? Irmão Cachorrinho, irmão Passarinho e o irmão humano. Vamos salvar todo mundo. Salvem os animais, mas salvem os humanos também. Então, quando você for dizer essa frase de novo, eu prefiro os animais do que os humanos, repense. Porque você é humano e você não sabe se o seu petzinho prefere você. Pense sempre nisso. Quando você chegar em casa hoje, você olha para ela assim e fala, meu Deus. Eu, no dia que, assim como o Flammarion, eu dizia também que eu não ia ter um cachorrinho. Porque eu sou apegada, eu tenho ainda essa limitação nas coisas. É um trabalho que o Daniel vem me fazendo o tempo inteiro. Por exemplo, uma família que recebe uma carta, se eu não a vejo na outra psicografia, eu já fico, cadê? Cadê? Eu conheço as pessoas assim e vou me... Não vou ter. Até que um dia, era Dia das Mães, e eu que escolhi, você acredita? Que eu queria uma cachorrinha. E aí o meu marido me levou lá, chegamos lá, né? Porque é outro erro da gente. A gente faz o quê? Compra. Se eu considerar espírito, eu estou comprando um espírito. Olha que coisa mais pesada. É para pensar mesmo. Eu não estou aqui querendo injuriar, eu não estou aqui querendo provocar confusão na internet. Não. Aqueles que são apaixonados pelos seus pets devem ser. Mas devem ser pelos pets e pelos humanos. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, o nome da minha cachorra é Chica. Mas é Chica de Francisca, tá, gente? Para depois não gerar... É de Francisca, aquela da história, a escrava, lembra? Então, é disso. Então, quando a gente chegou lá, o meu marido falou assim, pega a pretinha lá, que está mais bonitinha. Mas não é, porque ela era mais quietinha. Ela era mais quietinha. E eu queria a outra mais danada, e ele, não, pega ela, olha ela, porque ele achava que ela era quieta. Minha gente, se Chica for uma reencarnação, ela é a reencarnação do Tasmania. Eu nunca vi uma cachorra daquela. Ela é uma raça que diz que ela é calma, que diz que ela é pesada, que ela é cansada, porque ela é bem gordinha. Que nada, eu solto ela, ela busca tatu. Ela é um quê mesmo, Cláudio? Um bulldog francês. E ela vai buscar tatu e traz na boca. Eu tenho uma vizinha que está para me expulsar do condomínio. A Chica já matou umas 15 galinhas. Então, às vezes, eu abro a porta e falo, realmente, a Chica só pode ser para mim mesmo, porque eu não ia ter. Aí eu olho para ela, ela está olhando assim para mim como quem está desconfiada, e eu penso, já pensou a Chica dizendo, olha, eu não queria ter você como dona. Porque você trabalha o dia inteiro, porque você sai, porque você me deixa, porque eu fico aqui presa. Eu não queria ter você como dona. Eu fico imaginando ela dizendo, cadê a minha mãe? Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu amo os animaizinhos, mas a Chica vai ser a última que eu trouxe. É verdade, porque eu não quero mais pensar que eu possa estar dando algo que ela não deveria passar. Entenderam? Então, amor deve existir, mas é amor por tudo, em equilíbrio. Amem os animais e amem os humanos. Amar você e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá certo?